A aula desta semana vai ser com o professor Silvio Santiago, no programa de pós-graduação em Física, e atualmente ele está cursando a disciplina de estágio de docência. E nessa disciplina, ele tem que acompanhar uma aula, uma disciplina da graduação, né, fazer observações da disciplina, criar um plano de aula e aplicar esse plano de aula. Então, Ângela, né, ele vai ter que dar algumas aulas e avaliar também. Então, no final das aulas que ele der, né, que ele for lecionar, ele vai aplicar uma avaliação com vocês também, que vai valer nota. Uma das listas de exercício do capítulo, né, da unidade, vai valer nota, e vai ser aplicada e avaliada pelo professor Silvio. Começar, Silvio. Bom dia. Então, é um prazer estar aqui, né, professor? Obrigado pela oportunidade que o senhor me lembrou, né, dessa disciplina aí de estágio de docência. Eu ia tomar bomba na nota, né? Então, eu estou gostando muito de estar participando dessa disciplina, porque são conceitos que a gente leva, né, para a vida acadêmica. Então, eu estou aprendendo bastante também, professor, querendo lembrar, né, porque a sua aula está sendo uma aula muito boa, está sendo uma forma muito bem trabalhada, né, os conceitos, os conteúdos, as notas de aula que você está apresentando. Então, eu estou aprendendo bastante, né, eu estou usando bastante isso, né, até mesmo porque o senhor na última aula também apresentou lá né, o método do split operator, né, um método que eu vou utilizar na nossa pesquisa. Então, está sendo gratificante essa parte aí. Tá? Então, pessoal, é o seguinte, foi proposto, né, para mim trazer 3 problemas na mecânica quântica, né, e esses problemas a gente vai buscar solucionar resolvendo a equação de Schrödinger independente do tempo. Tá? Então, a princípio, o primeiro problema é um potencial degrau, né, vocês estão acompanhando aí comigo. Esse potencial degrau ele vai ter um eixo, né, nós vamos ter um eixo na direção horizontal, na direção x, né? E esse potencial degrau ele vai estar colocado aqui na origem, né? No ponto zero do eixo x, certo? Então ele vai dividir 2 regiões, uma região para x menor que zero, né? Essa região aqui para x menor que zero, nós vamos chamar ela de o potencial nessa região aqui vai ser um potencial nulo, tá? Na região 2, que é a região x maior que zero, nós vamos ter um potencial diferente de zero, né? Então, nessa parte aqui, nessa região no ponto x igual a zero, esse potencial ele muda abruptamente, né? Então, ele assume um valor constante aqui, tá? Então, a cara desse nosso potencial aqui, vai ser desse tipo aqui, ó. Temos um v de x, certo? Um v de x. Esse v de x ele vai ser nulo se a região for x menor que zero, tá? X menor que zero. E um potencial, ele vai assumir um potencial aqui, né? Um valor diferente de zero para x maior que zero. Então, esse é o nosso primeiro ponto aqui. Então, percebam o seguinte, esse potencial ele vai ser uma constante, né? Então, como esse potencial ele é constante, não depende do tempo, nosso problema real, na verdade, é resolver a equação de Schrödinger independente do tempo, tá? Então, para esse caso aí, nós vamos considerar uma partícula que vai estar sempre viajando da região, né, x menor que zero para a região x maior que zero. Ou seja, ele vai estar sempre no sentido crescente de x. Tá? Um ponto importante é que no ponto x igual a zero... Silvio. Senhor. Tem como você dar um zoom aí no texto? Ah, tá. Porque deve ter aluno que está assistindo com o celular, ou sei lá, deve... Você deu um zoom aí diferente, como é que você fez? Vamos lá. Opa. Tá melhor aí, professor? Tá melhorando. Aí, agora sim tá bom. Ficou bom, pessoal? De boas. Deixa eu ver aqui. Isso, agora ficou bom. Beleza. Então, agora a tela está preenchida, né? Então é o seguinte, nós consideramos uma partícula, né? Se propagando aí da região 1 até a região 2. E aí, note que a gente tem um potencial degrau aqui no ponto x igual a zero. Né? No ponto x igual a zero, quando essa partícula
chega nesse ponto x igual a zero, ele vai estar sob a ação de uma força. A gente vai lembrar lá que a força, na verdade, vou colocar bem aqui, essa força, ela é o negativo, né, de uma derivada espacial do potencial, né? Essa força é uma força impulsiva, ela faz com que a partícula tenda, né, a mudar o seu sentido de movimento, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, né, no ponto x igual a zero, essa partícula sentirá a ação de uma força, né? E dessa forma o movimento posterior dependerá de uma relação, devido a essa força aqui. E essa relação é do valor da energia do sistema, né, em relação a essa altura desse potencial aqui, desse degrau. Tá? Então, para o nosso caso específico, para a gente resolver esse problema, nós vamos levar em consideração duas situações. Quais são? Né, uma para a energia maior do que a altura desse potencial aqui, né, desse potencial degrau, e uma para o caso onde a energia ela é menor do que essa altura desse potencial aí. Tá? Então, o primeiro... o x na derivada lá, Silvio. Lá em cima. Desculpa, vou colocar aqui. Acho que eu estou um pouquinho nervoso, mas tudo bem. Beleza, valeu, professor. Então é o seguinte, para o primeiro caso, nós vamos considerar a energia sendo maior do que o potencial. Então eu coloquei aqui um diagrama para vocês, para a gente aqui, onde a energia ela é superior a esse potencial aqui, né? E aí nós vamos ter que considerar, no caso, duas situações, né? Então aqui nós temos uma região, eu coloquei aqui, mas eu tinha que pagar, região 1, e aqui região 2. Então, nós vamos analisar o que acontece com a energia da partícula, né, quando ela passa de uma região para x menor que zero para uma região x maior que zero. Né? Mas antes disso, a gente vai analisar o seguinte: a energia total do sistema ela é dada vamos lá, energia ela é igual à energia cinética, né, mais uma energia potencial aí, certo? E aí a gente lembra que a energia cinética é o momento ao quadrado por 2m, certo? Então, usando essas duas equações aí, nós conseguimos verificar o valor, como é que é a energia cinética na região 1 e também como será a energia cinética da partícula, né? Como é que a partícula está se comportando na região 2, tá? Então, a princípio, na região 1, né, então eu vou chamar essa energia cinética, o primeiro caso aqui, de energia cinética para a região 1. Tá? Então, a energia cinética na região 1 nada mais é do que, lembrando que essa condição aqui, nós temos um potencial nulo, né? Então, a energia cinética na região de x menor que zero vai ser o próprio valor da energia. Então, na verdade, a energia da partícula vai ser a energia cinética, ou seja, a partícula vai se comportar como uma partícula livre, né? Então, o problema que tem solução aqui é um problema para a partícula livre. Né? Então, a energia cinética aqui vai depender apenas do momento, né? Oi, é o professor Teldo, né? Qualquer um que responder tá bom. Pode falar. Ixi, eu ia perguntar alguma coisa sobre potencial zero ali. Por que o senhor colocou ali na região um potencial igual a zero? Acho que eu dei um bug nessa explicação. É o seguinte, esse degrau aqui, ele é um potencial, né? Nós temos um potencial associado a ele. Nós temos um valor devido a essa altura aqui, ó, certo? Na região x menor que zero, aqui nessa região x menor que zero, não tem nada que impeça essa partícula de se movimentar. Se eu colocar uma partícula aqui, ela vai se movimentar aqui até no sentido de x, né? X crescente, até encontrar um potencial. Então, aqui nesse caso aqui, nós não temos um potencial. Por isso que o potencial aqui nesse caso é zero, né? Nessa situação. Mesmo sendo, tipo assim, menor que zero, quer dizer que é zero, então. Não, o x menor que zero é a região, né? Onde não temos a barreira, né? O potencial. X menor que potencial aí, direito. Eu vou colocar aqui, então. V de x igual, coloca assim. Então, vai ser aqui, então. V de x novamente, isso aqui é importante mesmo. V de x, ele vai ter duas situações, o V de x, né? Então, quais são os casos específicos? Vai ser zero para essa região aqui, 1, né? Que eu chamei de x menor que zero, se x é menor que zero, né?
E quando ele passa no ponto zero aqui, vai ter uma região x maior que zero. Então, esse potencial vai ter um valor característico para ele, tá? Vai ser uma constante aí. Vai ser, né, para a região x maior que zero, ele vai assumir um valor. Tá? Na verdade, é uma Beleza, singularidade no professor. potencial aí, Silvio. Então, é x menor igual e maior igual. Como é que é, professor? Tem uma singularidade nesse potencial aí na posição zero. Então, é x menor igual a zero e x maior igual a zero. Pronto. Isso. Obrigada, professor. Nesse ponto aí, eu vou ter que considerar as condições, né, de contorno das funções de onda, beleza. Então, a gente vai observar isso. Então, tá. Então, na energia cinética 1, nós temos um momento da partícula, né, nessa região aí. E aí nós podemos escrever esse momento aqui em termos da energia, né? Então nós vamos escrever aqui P1 nada mais é do que P1 ao quadrado, nada mais é do que sobre 2m, né? Igual a energia. Silvio. Senhor. Daniel e Temerson querem falar. Deixa eu acessar aqui a tela aqui novamente. Não, é só porque aquela hora tinha colocado, o professor Telto falou para colocar menor ou igual, mas não pode, porque senão o potencial vai ser igual a duas coisas. Aí no ponto zero quer dizer que ele tem dois valores diferentes. Então é verdade. Eu acredito que é verdade mesmo isso aí, professor, porque aqui, no ponto x igual a zero, ele vai ter tanto o valor zero, né? O potencial vai ser nulo. Isso não é verdade, porque aqui nós temos uma barreira mesmo. O potencial não é nulo. E aí nos resta, na verdade, só considerar esse caso aqui como x maior ou igual a zero, né? O potencial para V zero. Certo, professor? Agora sim. Agora tá certo. Valeu, Daniel e Temerson. É isso aí. Obrigado, viu, Temerson? E Daniel. Então é o seguinte, continuando aqui, nós conseguimos determinar que o momento na região 1, em termos da energia, é 2 vezes m vezes a energia. Para esse caso específico, né, para a região onde o potencial ele é nulo. Tá? Para o caso onde o potencial depende de uma constante, que nós temos uma outra energia cinética, né, energia cinética no ponto 2. Ou seja, a energia total vai ser subtraída pelo esse potencial aí. Né? Então, a energia cinética nesse caso aí, deixa eu dar uma olhada aqui como é que está a outra parte aqui. Então, a energia cinética, o momento, na verdade, em termos dessa energia, vai ser um momento 2, né? Igual a raiz de 2m vezes E menos o potencial aí. Tá? Então, esse é o nosso momento na região para x maior que zero. Certo? Então, com base nisso, nós conseguimos tirar alguns pontos aqui. Né? Nós conseguimos entender que a energia total do sistema ela é maior do que a energia... vamos lá, a energia na região 1, que é esse caso aqui, ele é maior do que a energia na região 2. Né? Ou seja, tem um fator aqui sendo subtraído, essa energia. Né? Então, ela vai ser um pouco menor mesmo. E aí, com base nisso, nós percebemos que o momento da partícula também vai ser maior do que o momento da partícula na região 2. Porém, conseguimos concluir que tem um determinado momento, né? Ou seja, tem uma determinada velocidade na região 2. Né? Assim como a energia cinética também vai ser maior do que na região 2. Ou seja, o que a gente pode concluir aqui? Que tem uma certa probabilidade de encontrar a partícula na região x maior que 2, né? No entanto, a única questão é que essa velocidade vai ser um pouco menor. Vai ser menor, na verdade, né? Essa velocidade vai ser reduzida devido a esse potencial aqui. Né? Ou seja, a velocidade na região 1 vai ser bem maior do que a velocidade na região 2. Eu coloquei aqui também para a gente... Então, podemos dizer que essa partícula ela é transmitida para a região 2 e nunca será refletida. Isso para o caso, né, onde a energia aqui ela é maior do que a altura do potencial, né? A altura do degrau lá, o valor do potencial.
certo? Bom, então, para resolver esse problema... Você está fazendo uma descrição clássica ou uma descrição quântica? Isso é uma descrição quântica, né, professor? Não, mas e aí eu estou mesclando com a descrição clássica, né? Essa parte aqui é clássica. Ah, tá, tudo bem. Tem que deixar claro isso, tá? Desculpa. Então, essa parte aqui, quando eu defino aqui, ó, podemos dizer que a partícula é totalmente transmitida, essa é uma interpretação clássica, né? Uma previsão clássica. Então, mesmo tendo uma energia superior, né, aqui na versão clássica, ela nunca será refletida, mas a gente vai ver que tem uma probabilidade dela ser refletida, mesmo tendo uma energia muito maior do que a altura do potencial, né? Bom, então, o outro passo importante é a gente determinar uma função de onda para esse sistema, né? Porque nós estamos estamos falando sobre uma partícula, e essa partícula pode ser descrita como uma onda também. Então, lá nas nossas aulas anteriores, nós observamos que a função de onda total, né, para o nosso sistema, ela é escrita em termos da psi de x de t. Então, essa psi de x de t, o professor Teldo, ele chegou nessa expressão aqui, né? Psi de x de t é igual, né, ela tem duas variáveis, aí ele fez uma separação aqui. Nós temos um termo aqui que a gente chamou de U de E, né, de x, uma dependente só do espaço, né, e um termo relacionado ao tempo, menos IE, se eu não me engano, T sobre H cortado, né? Então, a gente percebe o seguinte, que essa é a função que descreve o sistema. Mas como o nosso potencial ele é um potencial independente do tempo, né, nós vamos procurar resolver, né, a equação de autovalores, ou seja, nós vamos usar uma equação de Schrödinger independente do tempo. E para isso, o que nos cabe mesmo é resolver essa equação usando só a parte que depende da posição, né, do espaço. Então, essa é a equação aqui, essa função aqui, na verdade, essa função de onda em relação a x que nos interessa, né? Então, nós vamos resolver uma equação de autovalores dessa forma, né, usando essa função de onda aí, ok? Nós vamos utilizar essa equação de autovalores, nós vamos resolver ela agora. Né? Para isso, a gente vai ter que considerar que esse Hamiltoniano, ele descreve a energia total do sistema. Esse operador Hamiltoniano aqui, nós temos um momento ao quadrado, novamente, né? Dividido por 2m, isso mais um potencial dx. Tá? Então, a partir dessa equação aqui, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever ela de forma que a gente encontre uma equação diferencial, né? Uma equação de onda, né? E a partir daí nós propomos uma solução para ela, para resolver essa equação diferencial. Tá? Nós podemos reescrever essa equação substituindo esses valores aqui. Então, essa equação ela vai estar desse tipo aqui. P quadrado sobre 2m, né, mais v de x. Isso tudo está sendo multiplicado por uma função de onda. Igual aí de U de x, certo? Note que nós estamos falando de operador, então esse momento aqui, na mecânica quântica, ele é um operador. E a cara desse operador, vou escrever bem aqui do lado, ele é um IH cortado, né? Como nós estamos dependendo apenas de uma dimensão, né? Ele é unidimensional, então uma derivada em relação a x. E aí nós vamos substituir esse termo aqui, nós encontramos... Só que nós vamos considerar p quadrado, né? Então, p quadrado, ele vai dar um... Faltou um menos aí no momento. No momento? Ficar cortado, derivado em relação a x. Menos IH cortado. Porque eu acredito que o p quadrado, ele vai dar um menos aqui, né, da equação. E aí fica assim, i quadrado vai dar menos, né? H cortado quadrado, derivada segunda em relação à posição. Seria isso, professor? O menos i quadrado... Fala, Daniel. Pode falar, Daniel. É porque o menos i quadrado vai dar menos do mesmo jeito. Não, mas se tiver um menos aqui, aqui fica positivo, né? Não. Fica não. Não. Fica negativo ainda. E menos ao quadrado é mais. Né? O operador então, momento tem... derivado em relação a x.
Então aqui é menos aqui, né, professor? É menos. Tá. Mesmo levando ao quadrado, o negativo daí, a origem dele é do i ao quadrado. Ah, verdade. Foi mal. Que é tudo isso aqui está elevado ao quadrado, verdade. Isso elevado ao quadrado. Beleza. Então, o nosso operador momento ao quadrado vai dar isso aqui, né? Então, vamos substituir e encontrar essa relação, essa equação aí. Então, nós podemos reescrever aquele termo lá da seguinte forma, né? Fazendo aquela distributiva, né? Aqui, deixa eu pegar aqui a equação. Multiplicando tudo pela função aqui, né? U de x. E reescrevendo esses termos aí, nós vamos chegar nessa conclusão aqui, de que menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes derivada segunda em relação a x de u de e de x, né? Mais um potencial, que eu vou chamar de v de x, u de e de x. Isso tudo vai estar igual a um e de u de e de x. Então, aqui, nós encontramos, né, a equação de Schrödinger independente do tempo. Tá? Essa é a equação de Schrödinger independente do tempo. Bom, nós vamos reescrever essa equação aí de forma que ela fique com uma cara mais... como é que se fala? É uma forma que a gente já estudou lá em equações diferenciais. Né? Então, nós vamos deixar ela uma equação... essa aqui, na verdade, é uma equação de onda, né, para uma partícula. E nós vamos reescrever ela de forma que a gente consiga encontrar, isolar alguns termos aqui para poder encontrar uma solução para essa função, para essa equação, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar esse termo aqui para o lado esquerdo, né? Então, nós vamos ter isso aqui, ó, menos h cortado sobre 2m, derivada segunda em relação a x, de u de x. Aqui eu posso achar um fator comum entre eles, né? Então, o fator comum entre eles vai ser... eu coloquei aqui o menos para pular de fora mesmo, e aí vai dar um e de menos v0, né? U de e de x, certo? Isso tudo está igual a zero. Bom, um outro passo é a gente fazer essa multiplicação aqui para eliminar esse termo desse lado aqui, dessa derivada segunda, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar tudo pelo inverso desse valor aqui. Né? Então, nós multiplicamos tudo aqui. O que acontece? Esse termo aqui, ele vai ser simplificado, né? E aí eu posso reescrever ele aqui. Na verdade, isso aqui é a equação 9. Então, fazendo isso, fazendo esse procedimento aqui, nós vamos chegar nessa conclusão aqui, que a equação 9 ela pode ser reescrita dessa forma. Derivada segunda em relação a x de u de e de x. Né? Esse menos vai multiplicar com esse menos, né? Na verdade, esse menos aqui vai multiplicar com aquele menos. Então, vai ficar positivo aqui, vezes 2m. Só que aqui não é v de zero, né? Nós estamos usando v de x ainda, para um caso geral. Tá? Perdão aí. Tá. 2m e menos v de x. Isso tudo aí sobre h cortado ao quadrado. Tá? Aqui nós temos uma função de onda também. O dia de x. Isso é igual a zero. Pode falar. Não tem menos ali no h não, né? No h cortado. Aqui? Ah, tá. Não sei, na verdade, o que aconteceu aí. Ele tem um menos e de baixo, mas não tem o menos. Você falou aquela hora lá que cortou com aquele 2m? Ah, faz sentido. Ok. Pode continuar. Entendeu? Tá bom, então. Então é o seguinte, nós vamos lembrar novamente, isso aqui é um caso geral, né? É uma equação de onda para um caso geral. Uma equação diferencial, na verdade, para um caso bem geral. Nós temos esses termos aqui, né? E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos considerar os nossos dois casos específicos, né? Lembrando que a gente tem... lembrando que nós temos duas regiões, né? Uma região do lado esquerdo e uma região do lado direito. E para a região do lado esquerdo, para x menor que zero, nós temos que o potencial ele é nulo, né? Novamente aí. Então, nós vamos chamar essa primeira parte aqui de região 1,
onde o potencial ele é nulo, né? Então, V de x vai ser igual a zero. Então, essa equação 10 aqui, ela vai ser reescrita considerando esse termo aí, tá? Esse potencial é igual a zero. Então, aqui vai ficar, ó, dx quadrado, né? De u de e de x, mais 2m sobre h cortado quadrado, vezes 1e aqui, né? De u de x. Isso tudo igual a zero. Tá? Então, percebam o seguinte, ó, que esse potencial aqui, ó, nesse caso, ele se tornou zero, né? Então, se ele se tornou zero, então vai sobrar só a... Vai ser... Oi? Desculpa, Silvio, eu estava com o microfone aberto. Tá, beleza. Então é o seguinte, vocês entenderam essa parte aqui, né, pessoal? Sim. Para a região 1, a equação que descreve essa situação é essa daqui. A equação diferencial é essa daqui. Para a região 2, como é que fica? Bom, para a região 2, nós temos que considerar que o potencial, na região 2, o potencial ele é um V de x igual a um V0. Então, a equação ela vai ser reescrita considerando esse potencial aí, tá? Esse potencial constante. Nós temos V de x. No lugar do Vx, você vai colocar V0 daí? Isso, exatamente. 2m sobre h cortado quadrado, vezes 1e, no lugar era Vx aqui, né? Menos Vx. Então, Vx é igual a V0. Então, esse é o caso onde a gente tem a região 2, tá? Nós conseguimos descrever o comportamento da partícula na região 2, através dessa equação aqui. Tá? Então, essas equações aí, as duas, tanto a equação 11 lá, na região para um Vx igual a zero, quanto essa daqui, a equação 12 para Vx igual a V0, elas têm soluções, né? E as soluções, elas são obtidas a partir daquela relação lá, do momento, né? Lembra que o momento lá, ele é obtido a partir da equação da energia total do sistema? T mais V, né? V de x. E aí, a partir daí, nós conseguimos encontrar o momento da partícula sendo igual a P raiz de 2m e menos Vx. Acho que é assim que está o caso mais geral, né? Vocês lembram disso? Que a gente chegou nessa relação? E aí, a partir daí, nós conseguimos... O que eu estou querendo fazer aqui, na verdade? Eu estou querendo trazer essa relação aqui, verificar o que é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui vai nos dar praticamente a solução para essa equação de Schrödinger. Então, nós vamos reescrever esse termo aqui em termos do momento. E o momento, na verdade, por sua vez, ele é descrito através do postulado de de Broglie, né? Então, de Broglie ele relaciona o momento da partícula com o comprimento de onda, né? Então, nós temos que o momento ele é H, na verdade, dividido por lambda. E aí nós temos também essa relação aqui de H cortado vezes o número de onda, né? Lembrando que o comprimento de onda, ele é igual tanto a H sobre o momento, né? Também como esse comprimento de onda aqui, ele é 2π sobre o número de onda, né? Então, usando essas duas relações aqui, nós conseguimos chegar que esse momento também ele é igual a H cortado K, né? Então, se eu pegar esse valor aqui, né, e isolar o momento aqui, no caso, isolando o momento aqui, eu vou ter que H sobre 2π vezes K vai dar esse valor. Lembrando que esse H sobre 2π nada mais é do que essa constante de Planck modificada, né? Então, aqui nós conseguimos chegar nessa relação. Então, o momento ele pode ser escrito também em termos do número de onda, devido, né, ao postulado de de Broglie, né, a relação do momento com onda. Tá? Então, eu vou reescrever isso aí, usando o momento igual a H cortado, né, H cortado vezes o número de onda. Como é que eu faço? Então, eu vou substituir aqui nessa equação aqui, 13, o momento por H cortado. Então, vai ficar assim, ó.
H cortado vezes o número de onda igual, né, a esse termo aqui. 2m e menos v de x. Isso tudo está dentro da raiz, tá? Então, é essa a expressão. Nós vamos isolar o K, e aí a gente pode observar que nós chegamos praticamente naquele termo que está multiplicando, né, essa função de onda aqui, ó. Então, o que acontece? Isolando esse termo aí, o K, nós vamos chegar nessa relação. Raiz de 2m e menos v de x. Certo? Isso tudo dividido por 1h cortado, né? Se eu multiplico tudo por... Na verdade, se eu coloco tudo ao quadrado aqui, eu vou chegar nessa relação aqui, ó, k quadrado nada mais é do que 2m 1e menos v de x. Isso tudo sobre h cortado aqui, né? Quadrado agora. Tá? Então, percebam o seguinte, que o número de onda está escrito em termos das energias, né? E é justamente esse termo aqui que aparece. Se eu reescrever esse termo aqui em termos desse número de onda, né? Substituir pelo número de onda, a gente vai chegar nessa expressão aqui, né? Então, primeiramente nós temos esse K aqui para a região 1, ou seja, para a região onde o potencial ele é nulo, né? Então eu vou chamar para a região 1, para onde o potencial é nulo, eu vou chamar de K1, né? K1 quadrado. Então nós vamos ter, onde o potencial é nulo, nós vamos ter 2m vezes 1i, né? Então aqui vai ser 0 e vai sobrar só apenas a energia aí, sobre h cortado ao quadrado, né? E aí, para o segundo caso, para o potencial onde o potencial em x é V0, nós temos a região 2. Então, eu vou chamar de K2 ao quadrado aqui. Então, vai ser 2 vezes m e menos V0, né? Dividido por h cortado ao quadrado. Tá? Então, nós vamos ter duas constantes, dois números de onda, né? Uma para a região onde o potencial é nulo e outra para a região 2, né, onde o potencial ele é maior que 0, né? Uma constante. E aí conseguimos reescrever esses valores aqui nas equações lá, né, nas equações que descrevem a partícula nas determinadas regiões, né? Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos apenas substituir esse termo aqui por K1 ou K2. Nesse caso aqui é a região 2. Então, nós temos K2 aqui, né? K2 é basicamente esse valor aí, ó. Tá aqui. E K1 ele vai estar descrito na equação 11. Então, fazendo isso, a nossa equação ela vai ficar da seguinte forma. Vai ficar na região x menor que 0, nós temos a derivada segunda em relação a x, certo? De u de e de x. Só que aí, como eu estou tratando de uma região x menor que 0, eu vou colocar um índice aqui, né? Eu estou colocando o índice no número de onda, então eu vou colocar um índice aqui também para especificar que esse aqui é a região, a energia, ou a função de onda na região 1, tá? Mas, aí o termo que estava aqui seria 2me sobre h cortado ao quadrado, né? Aí nós vimos que isso em termos do número de onda é k quadrado 1, né? K1 quadrado, na verdade, vezes a nossa função de onda aqui. Okay? Isso tudo igual a 0. Para a região 2, nós temos a mesma coisa, né? Só que o que muda é o índice, que especifica a região. Tá? Então, na região 2, nós temos essa mesma derivada, segunda, só que aqui nós vamos ter uma energia, uma função de onda, né? Que descreve a partícula na região 2, mais um K2 aqui agora, quadrado, de U de E2 de X. Isso tudo igual a 0. Então, essas são as equações, né, que descrevem a partícula tanto na região 1 para x menor que 0, quanto para a partícula na região 2 para x maior que 0. Tá? E essas equações são equações de ondas, né? São equações de onda de de Broglie, e as soluções dessas equações ela é apresentada da seguinte forma, né, em termos de exponenciais. Então, nós vamos ter uma função de onda aqui, E1, uma solução para essa equação de onda para x menor que 0, sendo escrita dessa forma aqui, ó, igual a elevado a vezes
A1i K1x mais B vezes 1e menos i K1x. Tá? A outra equação, para a região x maior que zero, nós vamos ter uma outra função de onda. Né? Nesse caso aqui, para a região 2, né, nós temos uma função de onda da seguinte forma. Nós estamos considerando algumas constantes aqui, na verdade, alguns termos aqui, A e B. Esses A e B são amplitudes dessas ondas. Tá? Então, aqui nós vamos considerar C e elevado a i K2x, né? O que difere, na verdade, é só o índice que representa as regiões, mais D e a menos i K2x. Tá? Então, nós temos algumas informações a respeito dessas soluções para essas duas equações aqui. Né? Então, essa equação 19 aqui é a solução dessa equação 17, e essa equação 20 é a solução para essa equação 18. Certo? Então, o que a gente pode observar aqui? Né? A gente pode observar que tanto essa função de onda da região 1, U de 1x e U de 2x, são combinações de ondas que viajam sempre no sentido positivo para o sentido negativo. Então, aqui eu especifiquei para vocês. Né? Cada termo aqui representa uma onda se propagando. Né? Então, esse termo que tem um coeficiente aqui, né, elevado a um valor positivo, então ele representa uma onda que está sempre indo em direção à barreira de potencial, no sentido positivo de x, né, no sentido de x crescente. E esse outro termo aqui é um termo que descreve a onda voltando, né, ou seja, em outras palavras, eu coloquei esse diagrama aqui para representar isso aí. Né? Esse primeiro termo nós temos a onda incidente. Né? Esse ponto x igual a zero aqui representa justamente a altura do potencial, degrau. E aí, quando ele incide, essa partícula vai enfrentar esse potencial. E essa partícula vai ser refletida. Então, nós vamos ter um termo, uma onda, né, refletida aqui. E esse termo é descrito por B vezes E menos IK1x. Tá? Do lado direito, para x maior que zero, nós vamos ter também essas duas relações aqui. Né? Podemos ter essas duas relações. Então, nós vamos ter, do lado direito, uma transmissão dessa onda. E o termo que descreve é justamente esse primeiro ponto aqui, o C vezes E IK2x. Tá? Então, note que não aparece um termo de onda aqui que está voltando. Né? Não aparece. Então, se não aparece é porque não tem nada que faça com que essa onda volte, né, no sentido decrescente de x. Né? Se não tem nada que faça ela voltar, nós vamos ter que fazer esse termo aqui ser igual a zero. Para fazer esse termo ser igual a zero, nós vamos considerar que D seja igual a zero. Né? Nós vamos determinar D igual a zero. Por quê? Porque... explicar melhor isso aí um pouquinho, por favor? Tá. Então... Por que ela não volta? Você falou que não tem nada que faça com que ela não volta. O que não... Explica um pouquinho. Na verdade, eu falei bem assim, não tem um potencial, na verdade, que faça com que essa partícula seja refletida, né? Então, não vai ter um termo relacionado à reflexão dessa onda aqui. Certo. Então, é só o plano da seta vermelha aí, que representa a propagação de uma onda para a direita. Isso. Né? E do lado direito não tem mais nenhuma singularidade no potencial que provoque a reflexão da onda. É exatamente isso, professor. Obrigado, professor. Ficou mais claro, né? Então, é o seguinte. Então, esse termo D aqui, nós vamos considerar D igual a zero justamente porque não tem essa singularidade que faça com que haja uma reflexão dessa onda, né? Que está incidindo aqui, que está sendo transmitida. Certo? Então, nesse caso aí, agora você está olhando só para o lado direito, né? Exatamente. Uma singularidade ali em x igual a zero, onde o potencial muda de valor abruptamente, e aí a função de onda propaga para essa região. Isso. Né, maior que zero. E aí agora você vai olhar só para essa região. Tem outra singularidade nessa região que faz a função ser refletida? É isso que você está falando, né? Exatamente. Não tem nenhuma outra singularidade, como essa daqui, por exemplo, né?
x no ponto x igual a zero, que faz com que essa onda seja refletida, né? Então, eu estou analisando apenas essa solução aqui para a equação diferencial, né? Então, essa daqui está ok, então essa daqui ela vai ser reescrita considerando esse termo aqui sendo igual a zero. Né? Então, nós vamos reescrever a solução da equação diferencial lá, né? Como na região 2 de x, apenas dependendo desse primeiro termo, i K2x, certo? Então, tá aí. Bom, se eu sei essas soluções, agora nós vamos aplicar as condições de contorno, né, para que a gente consiga determinar esses coeficientes, né, e assim determinar essa solução de forma mais, em termos apenas só de um coeficiente. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar as condições para essas funções de onda. Essas funções de ondas, elas têm que ter uma continuidade na singularidade lá, né, que o professor falou. Nós temos que no ponto x, essas funções de ondas, elas têm que ser contínuas. Tanto a função de onda na região 1 quanto a função de onda na região 2. Então, aqui eu coloquei a função de onda, E1, no ponto x igual a zero, tem que ser igual à função de onda E2, né, no ponto x igual a zero. Essa é a primeira condição. A segunda condição... Está relacionado com o quê, Silvio? Com as características que a função de onda e as suas derivadas têm que obedecer, né? Que a gente falou na aula passada, né? Isso, exatamente. Que elas têm que ser unívocas, Quais são as características que a função de onda e as suas derivadas têm que obedecer? A função. Então, as funções de ondas, elas têm que obedecer às condições de ser unívocas, contínuas e finitas, né? Exato. Esse é o ponto delas. Então, alguns gráficos lá de funções que não são unívocas, não são, né? Exatamente. Aí acontece o seguinte, o potencial, ele é contínuo nesse sistema ou não? Vamos lá. Mostra o potencial aí. Pode desenhar aí do lado. Eu lembro que o senhor fez isso daí, professor. Então, aqui nós temos o potencial que você está usando é um potencial degrau, né? Mostra aí. Potencial degrau seria isso aqui, né? Exatamente. Então, ele é contínuo? Não, ele não é contínuo. Então, ele tem uma descontinuidade aí onde ocorre a singularidade, né? Aí no ponto igual x então, igual aqui a zero. Ele tem, no ponto x igual a zero, ele tem uma descontinuidade mesmo. Exatamente. Como o potencial tem uma singularidade, ou seja, ele é descontínuo em x igual a zero, você tem que supor que a função de onda e a derivada primeira da função de onda sejam contínuas nesse ponto em que o potencial tem descontinuidade. Pronto, é isso mesmo. É isso que você está escrevendo na equação 1, é isso que você está escrevendo na equação 2, né? Isso, exatamente. E são as funções em todas as regiões, e agora você tem que impor que elas sejam iguais nesse ponto. Isso aí. Entendi, professor. Isso mesmo. Então é o seguinte, continuando aqui, nós vamos reescrever esse termo aqui, né? Colocando a solução lá, onde tiver x, a gente vai colocar igual a zero. Então, nós temos a vezes e elevado a i, k1 vezes zero, mais b vezes e elevado a menos i, k1 vezes zero. E isso também tem que ser igual a esse mesmo padrão aqui, né? De c vezes e elevado a i, k2 vezes zero. Tá? Então, com base nisso, nós conseguimos obter essa relação aqui. Lembrando que todo número elevado a zero, né, vai ser igual a 1. Então, aqui vai dar 1 também. E aqui também vai dar 1. Então, aqui vai ficar A mais B igual a C. Essa foi o primeiro caso em relação aos esses termos aqui. Então, A mais B vai ser igual a C. Nessa relação aqui, nessa relação de continuidade das funções de ondas, né? Agora, para a derivada, nós vamos derivar a função de onda na região 1, né? E depois a gente vai aplicar no ponto x igual a zero. Derivando a função de onda na região 1, a gente vai lembrar que a derivada em relação a x vai ser dessa função de onda na região 1, que vai ser a de ik1x mais b de menos ik1x, né? Isso aí nós vamos ter agora a derivada disso aí, né? Isso aí tem que ser no ponto x igual a zero, né? No ponto x igual a zero. Isso aí tem que ser igual a uma derivada também em relação a x da função de onda na região 2, que é c
E de K2x. Certo? Isso também tem que estar no ponto x igual a zero depois disso. Depois da derivada. Então, nós derivamos isso daqui. Nós vamos ter que IK1 vezes A, Euler de I, e aí a gente já coloca no ponto x igual a zero, né? IK1 vezes zero. Mais a derivada desse termo aqui, né? Vai dar menos aqui, IK1 B e a menos IK1 de x, que é zero. Tá? Acho que minha caneta está travando, meu computador travando aqui um pouco, só um pouquinho. Então, o segundo lado aqui, nós temos, o lado da igualdade aqui, nós temos que derivar esse termo aqui também. Derivando, nós vamos ter IK2 C e elevado a IK2 vezes x, que é zero. Né? E aí nós conseguimos encontrar, né, isso aqui vai dar 1 também, esses termos aqui vão dar 1. Então, isso aqui vai ficar IK1A menos IK1B, na verdade, igual a IK2C. Tá? Então, nós obtemos essa relação aqui. Se eu achar um fator comum evidência aqui, I, né, nós podemos simplificar eles aqui. Então, aqui vai ficar K1A menos K1B igual a K2C. Tá? Então, essa é a equação 23, né? Equação 23 aqui. E aí nós vamos relacionar a equação 22 com a equação 23, de modo que a gente consiga achar uma dependência apenas de um coeficiente só aqui, né? Nós vamos considerar apenas o coeficiente A. Então, o que acontece? Eu vou substituir essa equação de C aqui, C igual a mais B, nessa equação 23. Né? Então, vai ficar assim, ó, K1A menos K1B, isso vai ser igual a K2 vezes A mais B. Certo? E aí, podemos fazer uma relação aqui e achar os termos semelhantes. K1 menos K1B é igual a K2A mais K2B. Tá? Então, juntando os termos semelhantes, que é esse lado aqui, com esse aqui, né, K1A e tem um K1A aqui, K2A aqui, menos K1B e K2B aqui, então eu vou juntar esses termos. Então, juntando esses termos, eu vou ter K1 menos, esse termo aqui vai vir negativo para o outro lado, né, K2 vezes A, menos K1, eu coloquei o sinal em evidência, né, menos K1, esse termo aqui também está positivo, vai vir negativo para o outro lado, e aí como eu estou colocando em evidência o sinal, vai ficar K1 mais K2 aqui, de B. E isso tudo vai ser igual a zero. Tá? Então a gente vai reescrever o B em termos de A. Então eu vou isolar o B. Então eu vou ter que esse termo aqui vai para o outro lado negativo, né? Então vai ficar assim, K1 menos K2 A. Né? Então temos um termo negativo aqui. Nós temos também um termo negativo aqui desse lado, K1 mais K2B. Né? Então eu estou isolando esse termo B aqui. Então B ele vai ser reescrito dessa forma. K1 menos K2 dividido por K1 mais K2. Isso tudo vezes o A. Então, essa aqui é a relação de B com A. Né? Então, B é igual a K1 menos K2 sobre K1 mais K2, tudo isso vezes A. Essa é a equação 24. Substituindo B na equação 22 aqui, né, nesse termo aqui, nós conseguimos encontrar o C em relação a A também. Por que eu estou fazendo isso? Porque lembra lá que esse B ele está associado ao quanto de onda, né, o quanto de onda que está sendo refletido. É uma amplitude de onda, né, o quanto de onda que está batendo lá no ponto que é a singularidade, né, do potencial lá, e aí ela está sendo refletida. E o C é o quanto de onda que foi transmitido. Por isso que eu estou escrevendo esses termos, né, dependendo desse A aqui, que é o quanto de onda que está incidindo nesse potencial degrau. Tá? Então, aqui nós vamos ter C igual a A mais B, certo? C igual a A mais B. Então, C
é igual a A mais esse termo aqui, que é B. Vai ser K1 menos K2, K1 mais K2. Isso tudo vezes A. Tá? Fazendo uma organização aqui nos termos, né? Nós chegamos a... Nós fazemos isso aqui, ó, C igual a fator comum evidência aqui seria 1 mais, no caso aqui, K1 menos K2, dividido por K1 mais K2. Né? Isso tudo vezes A. Tá? E aí, reescrevendo aqui, né, tirando um MMC aqui, de 1 e K1 mais K2, esse C vai ser escrito dessa forma. Vai ser 2 vezes K1 dividido por K1 mais K2, né, vezes o A. Ou seja, se eu tirar o MC, vai ser K1 mais K2. K1 mais K2 mais 1 vai dar K1 mais K2 mais K1 menos K2. Ou seja, os K2 vai ser, né, vai se anular aqui. Né? K2 se anula com K2. E aí vai sobrar duas vezes K1. Tá? Então, por isso que aparece aqui. Então, essa equação aqui é a equação 25. Bom, achei B e achei C, né? Em termos de A. O que nos resta agora fazer vamos lá. O que eu fiz aqui? Vamos substituir B e C nas funções de ondas. Lembrando que as funções de ondas, nós temos uma função de onda E1, né? De x. Essa função de onda, ela é descrita, é uma equação geral. Vou colocar primeiro o valor só para a gente lembrar, tá? Da função de onda. A vezes E elevado a IK1x, né? Mais um B e a menos IK1x. Né? Lembrando que esse B ele está sendo escrito em termos de A. Então, esse B aí nada mais é, vamos pegar aqui e reescrever ele aqui. B ele vai ser K1 menos K2, né? Dividido por K1 mais K2. Tudo isso vezes A, vezes um E elevado a menos IK1x. Tá? Isso aí para x menor que zero. Tá? Então, essa aqui é a equação 26. Ok? Para x maior que zero, nós vamos ter uma segunda equação aqui, a solução 2. Né? Nós temos um C vezes Z elevado a IK2x. Né? Então, esse C também é escrito em termos de A. Então, nós vamos reescrever isso aqui em termos de A. Então, vai ficar 2K1 mais K2 vezes A e aí K2 de x. É isso aí para o caso de x maior que zero. Essa é a equação 27. Tá? Então, nós encontramos as soluções, né, em termos de um coeficiente só, e aí agora nós vamos verificar qual será, né, a probabilidade de reflexão e de transmissão, né, das partículas através dessa barreira de potencial aí. Então, para isso, nós vamos utilizar o conceito de densidade de corrente. Né? Lembre lá que a densidade de corrente ela é escrita por essa expressão aqui. Silvio, Daniel, Temerson e Daniel querem fazer pergunta. Pode falar, Temerson, ou Daniel. Não, eu só estava perguntando porque passou um tempo e eu tinha ficado na dúvida e esqueci se era para o caso de E maior que B0. Passou o tempo. Ainda é o caso onde E é maior que V0, tá? Nós estamos terminando esse caso aí. Ah, tá. Não, era só isso mesmo. Beleza, então. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então é o seguinte, nós temos que reescrever agora a equação que descreve a densidade de corrente. Então, nas aulas anteriores, nós observamos que a densidade de corrente ela é um termo escrito dessa forma aqui, x de t, né, igual a um h sobre 2im vezes uma psi, conjugado de uma psi, né, de x de t,
vezes uma derivada em relação a x dessa psi de x de t, tá? Menos essa psi de x de t vezes a derivada em relação a x do conjugado dessa função, né? Psi de x de t. Beleza? Essa aqui é a nossa cara da nossa densidade de probabilidade, né? Densidade corrente. E aí, nós sabemos que essa densidade aqui, essa função de onda, na verdade, ela depende tanto da posição quanto do tempo. Né? Para o nosso caso específico, né, nós temos que considerar apenas esse termo aqui. Mas antes disso, nós vamos analisar essa densidade de corrente, se ela depende desse tempo aqui. Né? Nós vamos verificar isso. Então, para essa equação aqui, nós vamos aplicar essa função de onda aqui agora. Aplicando essa função de onda, nós vamos precisar dessa equação aqui e também nós vamos precisar do conjugado dessa equação. Né? O conjugado dela é x de t, né, agora. Então, nós vamos ter um termo relacionado ao conjugado desse termo aqui também. Né? Vezes o conjugado desse termo aqui. Então, se tem um número imaginário negativo, esse número imaginário vai ficar positivo, né? Igual a h cortado, sobre h cortado. Beleza. Então, esse aqui é a função de onda, né? Que depende de x e de t. E esse aqui é o conjugado dessa função de onda. Após isso, nós vamos substituir esses termos aqui. Substituindo, nós vamos chegar nessa relação aqui. H sobre 2im. O conjugado está aqui, então vamos reescrever ele aqui. Conjugado de E de x vezes E elevado a I et sobre h cortado, né? Vezes uma derivada em relação a x, né, dessa função de onda aqui, que depende de x e de t. Note que esse termo, cadê? Está bem aqui essa equação. Note que esse termo, né, tem um termo que não depende de x, né? Ou seja, esse termo aqui é constante em relação a x. E eu vou escrever ele fora dessa derivada. Então, vai ficar menos IE t sobre h cortada, né? Vezes essa derivada em relação a x nesse caso aqui, dessa parte aqui, né? Então, vai sobrar só essa parte que depende de x. Então, u de e de x. Tá? O outro caso é semelhante também. Menos u de e de x vezes um e elevado a menos i et sobre h cortada, né? Vezes, não sei se vai ter espaço aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Vezes, no caso aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Vezes uma derivada em relação a x, né? Só que aí esse termo aqui, ó, derivada em relação a x do conjugado. Então, esse termo aqui é constante em relação a posição. Então, esse termo vai ser escrito aqui novamente. Aqui, vou colocar aqui embaixo. I. Isso. Espera aí. Vou colocar aqui do lado, que é mais fácil de visualizar. I et sobre h cortado, né? Vezes uma derivada em relação a x de u conjugado agora, né, de e de x. O que eu estou fazendo aqui? Na verdade, eu estou verificando essa dependência da densidade de corrente em relação a x. Notamos que esse termo aqui, o produto desse termo aqui vai dar um expoente, né, um e elevado a zero, né, porque esses termos aqui vão ser contrários um ao outro, né? Então, nós temos e elevado a iet sobre h menos iet sobre h, né? Então, esses termos aqui vai dar um termo de e elevado a zero. E isso aí vai ser igual a 1. Então, basicamente, esse termo aqui fica igual a 1. Então, note que a dependência com o tempo aqui some junto com esse produto aqui dessas exponenciais, né? Então, o que nos resta entender é que esse J, essa densidade de corrente aqui, depende apenas dos termos em relação a x, né? Então, nós vamos ter aqui, colocar bem aqui, que
esse termo aqui vai ser uma densidade corrente apenas dependente da posição. 2im de U de x vezes uma derivada em relação a x de U de x menos U de E de x vezes a derivada do conjugado, né, em relação a x dessa função de onda aqui. Ok? Então foi isso. Né? Nós verificamos que essa densidade corrente depende apenas de x, né, da relação a x. Então tá, nós vamos calcular essa densidade na região 1, primeiramente, tá? Ou seja, para x menor que 0. Então essa densidade na região 1, note que nós fazemos essa mudança aqui, colocamos o índice dessa densidade, que é uma equação geral, para um termo só, que descreve só a densidade na região 1. Tá? Então nós vamos usar U de E de x vai ser igual a 1 U de E1 de x, né, que descreve essa região 1. Então essa densidade ela é escrita novamente dessa forma. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós dependemos da função de onda na região. Então, nós temos essa função de onda na região 1. Lembra lá, essa função de onda na região 1 nada mais é do que A elevado na verdade, I, K1x, mais um termo aqui, né, que é K1 menos K2, dividido por K1 mais K2, de E elevado a menos IK1x. Né? Então, nós temos essa relação aqui. Para simplificar esse procedimento aqui, eu vou chamar esse termo aqui de uma variável. Né? Eu vou chamar uma variável qualquer, eu chamei de alfa isso aqui. É só para simplificar o nosso procedimento aqui. Então, aqui vai ficar ó, K1 menos K2, K1 mais K2. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a alfa. Então, nós vamos reescrever esse termo aqui em termos de alfa. Né? Então, primeiramente, nós vamos precisar dessa função de onda, né, que está aqui, nós vamos precisar derivar ela, e também nós vamos precisar saber o conjugado dessa função de onda aqui, né, e derivar ela. Então, primeiramente, vamos reescrever aqui essa função de onda em x em termos de alfa. Então, nós vamos ter A elevado a E de IK1x, né, mais alfa A agora de E de menos IK1x. Tá? O seu conjugado dela, vou colocar aqui do lado, nós temos um conjugado dessa função de E1 de x. Certo? O conjugado dela é A, só que aqui nós não sabemos o valor dela, se ela depende apenas de um valor real ou então de um valor imaginário, um valor complexo, né? Então, vamos colocar o conjugado aqui também. Né? Então, os outros termos que têm o valor imaginário, que são complexos, eles vão inverter o sinal. Então, aqui é positivo, aqui vai ficar negativo. Menos IK1 de x mais alfa, né? A asterístico aqui também, conjugado, de E de IK1 x. Tá? Então, nós temos a função de onda e o seu conjugado. O próximo passo é fazer a derivada. Vamos fazer as derivadas aqui. Nós temos a derivada em relação a x de U de E de 1 de x, né? E também nós vamos ter a derivada em relação a x do conjugado de E de 1 de x. Ok? Então, a derivada nesse ponto aqui, nós vamos derivar esse termo aqui. Derivando U de E de x em relação a x, nós vamos obter IK1 aqui, vezes A, vou fazer mais um pouquinho bonito, vezes A, né? O que mais aqui, pessoal? Vezes o IK1 de x. Mais a derivada desse termo aqui. Só que aqui nós temos um termo, coeficiente é negativo, então vai descer esse termo aqui, menos, né? IK1 alfa A vezes menos IK1 de x. Tá? Ok, chegamos nessa relação aqui. Para a derivada do conjugado, que é essa parte aqui,
né, nós vamos fazer isso aqui. Fazer o mesmo procedimento. Nós vamos derivar essa função aqui agora. Derivando essa função, nós vamos obter menos, derivada do primeiro termo, né, menos ik1x vezes a conjugado e de menos ik1x, tá? Mais a derivada desse segundo termo aqui. Então, vai dar ik1 alfa a conjugado, né? E de ik1x, tá? Então, nós temos tanto essa relação aqui que eu vou chamar de relação 31, da equação 31, quanto essa relação aqui que eu vou chamar de equação 32. E aí, nós vamos pegar esses termos aqui e substituir na equação 30, tá? Então, na equação 30, nós vamos substituir. O probleminha é que, deixa eu ver aqui, o probleminha é lembrar esse termo aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esse termo aqui para aquela outra área lá, e aí fica mais fácil para a gente substituir. Aqui esse é o termo, né? Lembrando que esse aqui é só o termo, só para a gente lembrar dessa situação. Então, a expressão da densidade corrente na região 1 nada mais é do que H sobre 2IM vezes o conjugado, né? A função conjugada aqui. Então, a função conjugada ela está aqui. Então, vamos reescrever esse termo aqui. Esse terminho aqui, A conjugado E de menos ik1x mais alfa asterístico, né, o conjugado, de ik1x, tá? Vezes a derivada né, da função de onda. Então, a derivada é esse resultado aqui. Então, nós vamos multiplicar esse termo aqui. ik1a e de ik1x menos ik1a alfa a e de menos ik1x, né? Menos, aparece um menos aqui, esse valor aqui, né? Esse valor aqui que é a função de onda, vezes a derivada do conjugado dessa função de onda, tá? Então, vou colocar um mais aqui e reescrever um menos aqui, né? Para ficar um pouco mais, para preencher um pouquinho melhor. Então, vai ficar essa função de onda, lembrando que tudo aqui está, né, sendo multiplicado por esse sinal. Essa função de onda é A de E ik1x mais alfa A de E de menos ik1x, tá? Vezes a derivada do conjugado, né, em relação a x. Então vai ficar aqui, ó, menos ik1x, né, conjugado de A, E de menos ik1x, mais ik1x, ou ik1, e ik1 alfa, conjugado, E de ik1x. Pronto. Então, esse termo aqui nada mais é do que a nossa densidade corrente. Resolvendo esse probleminha, nós conseguimos achar a densidade corrente. Então, deixa eu só apagar isso aqui. Certo? Então, fazendo essa relação aí, nós vamos fazer uma distributiva aqui, na verdade, né? Então, fazendo a distributiva, nós vamos encontrar termos semelhantes, né? Então, nós vamos reescrever aqui H sobre 2IM, okay? Vezes esse termo aqui multiplicado com esse termo aqui, vai dar um ik1 A módulo de A, né? Porque é o conjugado vezes a sua função é um módulo de A, vezes esse termo multiplicado por esse termo, eles vão ser igual a 1, né? Então, esse termo fica apenas ik1 módulo de A ao quadrado. Agora nós vamos pegar esse primeiro termo e multiplicar pelo segundo, né? Aqui está positivo e aqui está negativo, então aparece um sinal de menos aqui. Então nós temos menos ik1 alfa módulo de A ao quadrado, né? Vezes esses dois termos. Note que os sinais dos expoentes são iguais, então
vai ter 2 vezes esse valor aí, menos 2 vezes IK1x, certo? Agora nós vamos pegar esse termo aqui agora. Esse termo aí nós temos mais vezes mais, vai dar positivo aqui, né? IK1 alfa, módulo de A ao quadrado. Os dois termos do coeficiente são positivos, então vai dar o dobro desse valor, né? Então vai dar 2 vezes IK1x. Certo? Agora nós vamos multiplicar esse termo aqui pelo segundo. Mais com menos vai dar menos. O valor aqui, menos. IK1 alfa, módulo de A novamente, ao quadrado. Só que aí, acredito que eu esteja esquecendo de alguma coisa, né? Tá certo. Aí, esse segundo termo aqui. Alfa tem alfa aqui também. Então, alfa ao quadrado aqui. É isso que eu estava esquecendo. Então, alfa ao quadrado aqui. Né? Alfa ao quadrado vezes essa exponencial vezes essa exponencial vai dar um índice, um expoente zero. Né? Então, esse termo aqui vai ser igual a 1. Então, vai sobrar apenas isso. Mais, menos essa outra parte aqui. Menos. Então, nós temos aqui esse termo multiplicado por esse, novamente, vai dar um menos IK1. Por que eu coloquei x aqui? Não tem x aqui, não. Menos IK1. Não tinha x ali, não. Tá, então vamos lá. Nós temos esse termo vezes esse vai dar menos IK1 módulo de A ao quadrado. Percebam que as exponenciais têm os índices com sinais contrários, então vai dar 1 o resultado. Esse termo aqui vezes esse segundo agora vai dar mais IK1 alfa, módulo de A ao quadrado, novamente. Os dois expoentes são negativos, então aqui vai dar 2 vezes esse valor do expoente aqui, 2 vezes IK1x, né? Agora nós vamos para esse outro ponto aqui, nós temos que multiplicar ele por esse. Então vai dar menos IK1 alfa, módulo de A ao quadrado, vezes esse valor aqui, que é 2 vezes IK1x. Né? E aí nós multiplicamos o último ponto, né? Que é mais IK1 alfa ao quadrado, né? Tem um alfa aqui vezes o alfa daqui, alfa ao quadrado, módulo de A ao quadrado, vezes essa exponencial aqui que vai dar 1, tá? Então, esse é o nosso resultado. Se eu tirar do sinal aqui, a gente vai perceber que tem termos que vão se anular. Vamos supor, esse primeiro termo aqui, vamos verificar esse termo aqui, ele é semelhante a esse. Menos com menos vai dar mais, então vai dar o dobro desse valor aqui, né? Então vai ser H cortado sobre 2m. Isso aí vai ser igual a 2 vezes, lembrando que esse sinal aqui vai multiplicar com esse, vai dar positivo, né? Então vai dar 2 vezes IK1 módulo de A ao quadrado, tá? Se eu multiplicar aqui esse outro termo aqui por menos, lembrando que vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse parênteses aqui e inverter o sinal. O sinal está multiplicando tudo isso aqui, né? Então, onde tiver menos é mais, e onde tiver mais é menos. Então, aqui vai ficar mais, né? Lembrando que tem um sinal aqui que multiplica tudo lá, só para... Onde tiver menos é mais, né? E onde tiver mais é menos, tá? Então, paguei isso aqui. Então, é o seguinte, percebam que esses dois termos somam-se, né? São iguais e somam-se. Esse segundo termo aqui tem esse índice, esse segundo termo tem um termo semelhante, só que aqui está positivo, então ele simplifica, né? Ele se elimina. Então, nós temos um outro termo aqui, esse aqui está positivo, esse aqui está negativo também, eles são simplificados. Já esses aqui, né, nós temos o menos 2 vezes um i K1 alfa ao quadrado de módulo de A ao quadrado. Tá?
Ok? Então, nós chegamos nessa expressão aqui, certo? Achando o fator comum evidência, tirando 2iK1 desse termo aqui em evidência, nós podemos reescrever J1 como sendo 2 sobre M, módulo de A, menos alfa ao quadrado, módulo de A ao quadrado. Né? Lembrando que o alfa, né, nada mais é... Deixa eu tirar essa regra daqui. O alfa, lembrando que o alfa, vou colocar aqui do lado, é K1 menos K2 dividido por K1 mais K2. Né? E aí a gente pode substituir. Né? Como a gente tem alfa ao quadrado, esse termo aqui vai estar ao quadrado também. Então nós temos H sobre M de módulo de A ao quadrado menos K1 menos K2 dividido por K1 mais K2. Tá? Isso vezes o módulo ao quadrado de A. Né? Outro ponto interessante é a gente observar o seguinte, que esse termo aqui, ele se refere, né, aqui está o quadrado, a B K1 menos K2 dividido por K1 mais K2, né, vezes A. Ou seja, ele é o quadrado disso aqui. Quadrado, né, de B, esse termo aqui. Né? Então, a gente pode observar isso. Tá? Bom, outro ponto interessante, né, nós vamos substituir esse termo aqui pelo B quadrado. Só que como nós temos B, nós temos o módulo de B ao quadrado, né? B ao quadrado. Isso aí vai ser igual a K1 menos K2 sobre K1 mais K2. Isso tudo ao quadrado do módulo de A ao quadrado. Então, percebam que esse valor é esse aqui. Então, B, esse valor se resume, pode ser reescrito, né, em termos de B quadrado. Tá? Então, primeiramente, o que a gente pode notar aqui? Que quando eu coloquei essa condição, K1 e K2 são valores positivos, então podemos concluir que J1 é maior que zero. Esse valor da densidade de corrente na região 1 ele vai ser maior que zero, o que significa que existe uma densidade de corrente nessa região, tá? No sentido positivo de X, do eixo X. Silvio, por que é maior que zero? Então, professor, eu fiquei na dúvida também, eu coloquei aqui justamente para poder discutir. Que K1 e K2 são valores positivos, né? Ué, J1, na verdade, vai ser maior que zero. Bem, K1 e K2 é positivo? Tem que ser positivo, né? Porque a energia... Quanto vai dar essa razão da diferença aí? Oi? Quanto que dá essa razão aí da... Essa aqui? essa razão, K1 menos K2 dividido por K1 mais K2. Quantos que dá essa? Então, eu teria que reescrever K1 em termos das energias. Não, né? não precisa reescrever. Você está falando que eles são valores positivos. Se dá positivo, vai dar um valor positivo, né? Sim, mas qual valor que vai dar? Vai dar... Menor do que 1. Vai dar menor do que 1, porque aqui nós temos uma diferença em cima, né? Se ele é menor do que 1, elevado ao quadrado, ainda vai ser menor ainda. Menor ainda, exatamente. Então esse termo aqui está garantindo que vai ser positivo, né? Na verdade, esse segundo termo. Quando você multiplica esse número menor pelo módulo quadrado de A, né, vai dar um valor menor do que o módulo quadrado de A. Então, esse segundo termo é um valor menor do que o primeiro termo que está sendo subtraído. É exatamente isso aí, professor. Então, o que está dentro do colchete aí tem que ser positivo. Então, o que significa dizer que a densidade de corrente nessa região, ela é positiva. Ela é positiva, ela é maior que zero. Exatamente. Beleza. Essa pergunta, Silvia. Vamos lá, vou ver aqui rapidinho. Fala aí, professor. Tá me botando fogo, professor. Não, você tava falando que Fala, Daniel. Essa análise é certa porque os K são positivos, senão não ia dar para dizer isso. Mas a diferença é menor do que a soma, então ele é menor do que 1. E sempre positivo. Então por isso que o J é maior que 0. Beleza. Então, conseguimos
determinar, né, que a corrente, a densidade corrente, ela vai ser positiva. Reescrevendo aquela equação em termos de B, né, substituindo esse termo aqui em termos de esse termo aqui por esse aqui, por B quadrado, nós vamos verificar tanto o coeficiente de incidência, né? Vamos lá, vou reescrever aqui novamente, H cortado sobre 2M vezes módulo de A ao quadrado menos o módulo de B ao quadrado, né? Então, essa é a relação que nos permite entender isso aqui, né? Eu lembrei, né, daquela outra relação lá, nós temos que se K1 for igual a K2, B seria igual a zero, né? Isso aí não é verdade, né? Ou seja, a parte que está refletindo seria igual a zero. Nós teríamos apenas onda indo no sentido positivo de x, mas isso não é verdade. Então, K1, se K1 fosse igual a K2, né, esse termo aqui seria zero. Então, essa parte aqui seria... E a parte que está relacionada à reflexão da onda, né, seria igual a zero. Então, nós não teríamos essa parte, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que a densidade de corrente na região 1 seria apenas essa parte incidente aqui, né? Então, se eu estou dizendo que K1 não é igual a K2, eu estou dizendo também que essa equação aqui, ela pode ser escrita em termos de um fluxo de onda que está incidindo pelo fluxo de onda, né, que está refletindo. Então, nós vamos ter dois termos aqui. Um termo que eu vou chamar de J de incidência, né, menos um termo que eu chamo de J, densidade de corrente, um fluxo de corrente que está refletindo. Tá? Então, esse termo aqui, se eu for pegar, fazer a distributiva aqui, esse J incidente aqui nada mais é do que H cortado sobre 2M, né, de módulo de A ao quadrado. E esse outro termo seria... que seria um menos... o menos está aqui. Então, vai ser H cortado sobre 2M módulo de B ao quadrado. Tá? Então, está aí. Então, nós temos um fluxo de incidência e um fluxo de reflexão. Com base nisso, nós podemos achar a razão entre esses fluxos, né? A razão entre o fluxo de reflexão sobre o fluxo de incidência nos dá uma reflexão, um coeficiente de reflexão. Tá? Então, se eu substituir esses termos aqui, o que vai acontecer? Vai ficar H sobre M, não tem o 2, né? Tem só o M. Confirmando aqui. Eu coloquei 2, mas acho que o 2 não existe aí. Deixa eu ver aqui. É só o M. Esse termo aqui não tem o 2. Certo. Então vai ficar H. E tem um K1, né? Desculpa, pessoal, aqui eu estou comendo bola aqui. Então, K1 aqui. Aqui nós temos um K1 também. H cortado K1 sobre M. Então, aqui nós temos H cortado K1 sobre M. Né? Substituindo esses termos aqui, nós vamos ter módulo de B ao quadrado aqui. Isso, exatamente. HK1 sobre M módulo de A ao quadrado. Tá? Então, esses termos aqui, eles simplificam e apenas sobra esse termo aqui, módulo de B ao quadrado sobre módulo de A ao quadrado. Né? Ok? E aí, o que acontece? Esse B nada mais é do que, nós vamos escrever ele em termos de A, só para verificar em termos do número de onda, né, isso aqui. Então, vai ficar uma razão aqui, né, do módulo de A. Então, vai ficar aqui, ó, K1 menos K2 dividido por K1 mais K2. Isso tudo ao quadrado, vezes o módulo de A, né? Simplifico o módulo de A com o módulo de A. O resultado disso aí vai ser justamente o que o
o que o Daniel está falando. Daniel? O Temerson está falando ali, que é K1 menos K2 dividido por K1 mais K2 ao quadrado. Tá? Okay? Então, essa é a reflexão na região x menor que zero, né? Na região 1. Tá? Com base nisso, nós conseguimos calcular também a região 2. Né? Para a região 2, nós vamos considerar alguns termos. Né? Nós vamos considerar a função de onda na região 2, o conjugado da função de onda na região 2, nós vamos fazer um procedimento análogo. Né? E aí, como a gente vai estar trabalhando com o coeficiente na região 2, né, então nós vamos verificar o quanto de onda está sendo transmitido nessa região aí. Tá? Então, nós temos a derivada também, né, as derivadas, e aí a gente consegue determinar a densidade de corrente. Densidade de corrente na região 2, ela vai ser, depender de x aqui, né? Vai ser igual a H sobre 2m. Deixa eu ver que horas tem aqui, pessoal. 11h01. Deixa, não vai dar tempo. H sobre 2m. Quanto transmitiu será a razão entre a amplitude e a função de onda da região 2. Isso mesmo, é isso aí, temos. Complexo conjugado de E2 de x vezes a derivada em relação a x, só que aqui é E2, né? Em relação ao E2 de x, vezes, ou menos, o de E2x, vezes a derivada em relação a x de u conjugado, né? De x. Tá. Então, nós vamos resolvendo essa densidade de probabilidade aqui. Né? Tem um espaçozão aqui que a gente vai ter que fazer. Nós vamos substituir, na verdade, esse termo aqui. Esse termo, senhor? Você já não fez J1 em detalhes? Já. Dá o resultado, os alunos fazem o resto. Então tá. Senão não vai dar tempo, né? Porque o procedimento não é o mesmo do que você já fez antes? Exatamente. Então, você já fez uma vez. Agora, o procedimento os alunos repetem e você joga o resultado que eles têm que chegar. Tá, então eu vou chegar aqui na parte 29, que é a parte onde já está preenchida. Deixa eu ver aqui. Aí você pode até cobrar dos alunos aí para entregar como avaliação também. Então, eu passei um exercício semelhante a esse, né? Eu vou passar, na verdade. Mas é bem simples também. Né? Então, eles podem fazer esse procedimento aqui, né, que eu fiz, ó, né, nessa parte aqui da região 2, né, substituindo tudinho, e aí o resultado vai ser esse aqui. Né? O J2 vai dar essa carinha aqui, equação. O Temerson quer falar. Tá. Diga. Quero não. Brincadeira, professor. Não, ele escreveu uma coisa interessante no chat aí. Eu acho que ele quer falar sobre isso. Quero não, professor. Só coloquei por curiosidade mesmo. Ele tinha colocado um ponto aqui, professor, que é o mesmo conceito utilizado quando se estuda o quanto de onda eletromagnética transmitiu e quando refletiu. É o mesmo procedimento. É o mesmo conceito mesmo. Lá no livro do Eisberg, ele fala justamente isso, né? Esses conceitos aqui aplicados para esse potencial degrau, por exemplo, ele é um conceito que está que tem conceitos, exemplos, né, experimentos idealizados, né, assim como é tratado no eletromagnetismo. Né? Basicamente isso. Tá, então, esse termo aqui, J2, vai ser essa expressão, vai ter esse resultado, né, e aí nós vamos ter que esse termo aqui nada mais é do que o módulo de C quadrado, novamente, que a gente, da mesma forma que a gente fez para o B, né, a gente vai fazer para o C. Então, eu vou chamar esse J2 aqui, nada mais é do que um fluxo de transmissão, né, na região 2. Então, para calcular esse fluxo de transmissão, nós usamos isso aqui, ó. Podemos calcular a probabilidade de transmissão dessa forma, né? O fluxo de transmissão pelo fluxo que está incidindo no potencial, né? E aí, fazendo essa comparação,
nós obtemos esse resultado aqui para a transmissão. Transmissão é igual a 4 vezes, né? K1 vezes K2, K1 mais K2 ao quadrado. O que isso implica dizer? Implica dizer que como a densidade de corrente ela não depende, nesse caso aqui ela não depende de x, né? Vocês percebam, em um determinado momento a gente percebe que ela não depende mais de x. Ela vai depender apenas do número de onda, né? E aí o que acontece? J1 vai ser igual a J2, né? Ou seja, a densidade na região 1 vai ter que ser igual à densidade na região 2. Quando eu faço isso, eu vou substituir tanto a densidade na região 1, né? Lembrando que a densidade na região 1 é H cortado K1 sobre módulo de A menos módulo de B, e na região 2 é H cortado K2 sobre M vezes o módulo de C. É isso aí. Né? E aí nós temos essa relação aqui. Ó, né? O que vai chegar? Vai chegar nessa equaçãozinha aqui, 46, onde que trata, né, da soma do coeficiente de reflexão mais o coeficiente de transmissão. A soma disso tudo tem que ser o total, né? O total conservação de energia, né? Exatamente. Tem que ser igual a 1. Então, a reflexão mais a transmissão tem que ser igual a 1. Certo? Bom, um ponto a ser discutido aqui, deixa eu ver, foi justamente esse gráfico aqui que está lá no livro de referência que o professor postou na pasta de vocês, né, da plataforma Teams, né? E aí nós temos esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui nós podemos fazer algumas observações. Primeiramente, nós vamos foi fixado um valor para um potencial, né? Potencial de grau igual a V0 igual a 50. E aí foi plotado aqui a probabilidade de transmissão da partícula e de reflexão da partícula em termos da energia, né? Com base nisso, pôde-se observar que para uma energia da partícula igual ao potencial, né? Igual a esse potencial aí, V igual a 50, o que acontece com a transmissão? A transmissão ela é nula, né? Ou seja, a partícula está sendo totalmente refletida, né? Então a reflexão ela tende ao máximo aqui, ó. Ok? Outro ponto interessante é que para a energia maior que o potencial, né, o que acontece com a reflexão? A reflexão vai caindo exponencialmente. Ela vai diminuindo, tendendo ao valor mínimo, né? Enquanto que a reflexão ela aumenta, né, e tendendo ao valor máximo dela, né? Para um caso, né, onde a gente analisa o princípio de correspondência, a gente verifica que a energia tendendo ao infinito, ou seja, muito grande, a mecânica quântica está coerente com a mecânica clássica, né? Então, para a energia muito maior do que o potencial, a partícula ela pode ser totalmente transmitida, né? Para uma energia que tende ao infinito, né? Um outro ponto aqui que eu coloquei aqui, nós podemos observar ainda que o gráfico, né, ele representa uma energia da partícula maior do que esse potencial, né? Mesmo tendo, o que a gente pode observar? Que mesmo tendo uma energia maior do que o potencial, perceba que a energia está aumentando, mesmo a energia aumentando, nós percebemos que ainda assim existe, após essa barreira, né, uma certa quantidade de uma probabilidade de reflexão dessa partícula, mesmo tendo uma energia maior do que o potencial, né, que é V igual a 50. Ou seja, isso a mecânica quântica não tinha previsto, né? Então, esse termo aí é o termo que está relacionado, né, a uma probabilidade de encontrar uma partícula numa região não clássica, né, não classicamente aceitável. Tá, então, essas foram as condições, esses foram os resultados analisados a partir da energia maior, né, do que o potencial, tá? Alguma dúvida, né, em relação a essa primeira etapa? Não, professor. Professor, essas notas de aula vai estar disponível para gente ou já está? Ou não vai? Não, ela vai estar também. Vou tá compartilhar com vocês. Obrigada. Nada. Bom,
Então, o nosso próximo passo é resolver, né, para um caso onde a energia é menor que V0. Aí, nós vamos fazer o mesmo procedimento, né? Então, vou pular algumas partes aí, que aí a gente já sabe que a gente já fez bem trabalhosa um pouquinho, né, para chegar nesses resultados. E aí eu vou só pincelar, na verdade, né, alguns termos. Então, o primeiro ponto que a gente tem que frisar é que, para essa configuração, a energia da partícula agora vai ser menor do que a altura do potencial, né? Então, nós vamos ter um potencial, né, maior do que essa partícula, do que a energia da partícula, tá? Então, a representação é isso aí. Novamente, nós vamos ter as regiões 1 e 2, né? E, novamente, nós vamos usar a solução de equações de autovalores, né, que é essa daqui. E aí nós vamos reescrever novamente cada equação para cada região, tá? Então, para a região 1, né, nós temos um potencial nulo, né? Para a região 1 nós temos um potencial nulo, e aí nós temos essa equação, novamente, né? Para a região 2 também nós temos um potencial V igual a zero, né? Para x maior que zero nós temos um potencial V igual a zero, e aí nós temos essa equação. Note que é o mesmo procedimento para o caso onde a energia é maior do que o potencial, tá? Só que o que difere? O que difere disso aqui é que ele vai ser, nós vamos achar esses termos aqui, né, os valores esses valores em termos do número de onda, né? E aí nós achamos K1 e K2, K1 e K2 para cada região, né? Então nós vamos fazer novamente achar as equações diferenciais. Então para a região 1 nós achamos essa equação aqui, a solução novamente é a mesma, tá? Para a região 1 é U de E1x A vezes EI K1x mais B de E menos I K1x, tá? Então é o mesmo resultado. O que difere, na verdade, nesse procedimento é só essa etapa aqui. A etapa onde a região 2 tem um x maior que zero e o potencial ele é diferente de zero, né? Ele é um potencial V0 aqui. Tá? E o que acontece? Nessa região, note que nós temos K2 novamente, né? K2 vai ser 2 vezes M, né? K2 ao quadrado vai ser 2 vezes M, E menos V0 sobre H cortado ao quadrado. Ou seja, nós vamos ter uma raiz de 2 vezes M, E menos V0 sobre H cortado. Tá? Então, o que acontece? Nessa relação aí, nós temos que levar em consideração que esse potencial aqui, ó, ele é maior do que a energia, né? Ou seja, essa energia ela vai ser menor do que esse potencial. O que acontece? Essa diferença aqui, então, ó, vai dar um resultado negativo, né? O que classicamente não é aceitável, né? Fisicamente isso não faz sentido. Ter um valor para a energia cinética na região 2 ser negativo, ou então a velocidade, o momento, na verdade, ser negativo, né? Então, o que acontece? Nós vamos precisar reescrever esse K2 aqui, tentando modificar esse resultado aqui. Na verdade, não vamos modificar. Nós vamos reescrever em termos de um termo imaginário, né? Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos inverter essa diferença aqui, nós vamos colocar V menos E, ou seja, esse sinal vai ser invertido e vai ser colocado aqui por lado de fora da raiz, né? E aí, o que acontece? Nós vamos reescrever dessa forma aqui, ó. Nós invertemos V menos V0, né? Antes era E menos V0, nós invertemos e mudamos o sinal, né, de cada um. Se mudamos o sinal vai ter que aparecer aqui do lado, né? Como aqui nós temos um produto de raízes, eu posso separar esse produto aqui de raiz de menos 1. E lembrando que raiz de menos 1 é um número imaginário, I é igual a raiz de menos 1, aí eu posso substituir. Então, K2 vai ser I vezes esse termo aqui, que agora está dando um valor positivo, né? Então, eu chamo K2I vezes K, né, onde esse termo aqui eu chamei de K. Tá? Essa é a única diferença. O que acontece? Então, K2 ele vai nos permitir essa equação de onda aqui, né, cuja solução é a mesma para o primeiro caso lá, né, primeira situação. Ou seja, U de E2x igual a C de E de K2x mais D de E de menos IK2x. Novamente, a gente cai, né, nós caímos naquela singularidade lá, né, professor?
de x igual a 0, né? Nessa parte aqui nós temos uma onda incidente e também nós temos uma onda refletida, né? Por outro lado, nós temos uma probabilidade, né, de ter uma onda transmitida aqui, né? Como nós não temos nenhuma singularidade, um potencial que expresse uma singularidade aqui e faça com que essa onda seja refletida, esse termo de D aqui, né, vai ter que ser igual a 0. Então, nos resta reescrever de novo essa equação apenas em termos desse coeficiente aqui, né, dessa onda que está apenas sendo transmitida. Tá? Ou seja, se eu substituir onde tem K2 por IK, essa função de onda aqui vai ser uma função de onda, né, com exponencial real. Né? Então, aqui nós chegamos nessa expressão aqui, que é a solução dessa equação de onda. Ok? Então, agora nós vamos fazer novamente a aplicação, né, das condições das funções de ondas. Lembrando que a função de onda ela tem que ser finita, contínua e unívoca, né? Como é que se fala? No ponto de singularidade, certo? Então, vamos lá. O que acontece? O que eu fiz aqui que eu perdi agora? Pulei duas. Então, está aqui. Então, no ponto de singularidade, essas funções têm que ser contínuas, né? Tanto as funções de ondas quanto as derivadas, né? E aí, derivando, nós vamos chegar nessa relação novamente. Ó. Tá? Nós vamos fazer o mesmo procedimento de forma que a gente consiga encontrar esses coeficientes. Tá? O que vai diferir do outro resultado lá? É que nós vamos ter os mesmos resultados, só que com um termo, né, imaginário, ou seja, nós vamos ter um número complexo aqui para os coeficientes. Tá? Ou seja, nós vamos ter B igual a K1 menos K1 IK, né, dividido por K1 mais IK, vezes A. Então, no primeiro termo nós temos esse valor aqui. O segundo termo, que é o C, coeficiente C, nós temos o mesmo resultado, só que agora com esse termo imaginário aqui, IK. Ou seja, onde era K2, passou a ser IK. Tá? Essa é a diferença. Então, o próximo passo foi reescrever esses números complexos aqui em termos de coordenadas polares. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu montei um diagramazinho, né? Verifiquei quem é... Na verdade, eu tenho uma equação geral para um número complexo, está aqui. E aí eu verifiquei, através desse diagrama, né, esse esquema aí, quem é A e quem é B, em termos de coordenadas polares. Né? Então, A, B está aqui. Nós temos um ρ, que depende de A e B. Né? Então, se eu substituir quem é A e quem é B em termos de coordenadas polares aqui, eu vou verificar esse resultado aqui. Ó. Ou seja, o número complexo tem que ser ρ e de mais ou menos Iθ. Né? Um ângulo θ. Para o nosso caso específico, nós vamos ter que A é K1 e B é K. Né? Então, também nos remete a esse resultado aqui para o número complexo, né, onde os coeficientes dependem desses números complexos aí. Tá? Então, esses coeficientes eles vão ser substituídos tanto em A quanto em B. Né? Note que em B, na verdade, nós temos K1 menos IK sobre K1 mais IK. Então, são números complexos. Tá? Vezes A. Então, se eu substituir isso aqui pelo número complexo que está aqui, ele vai dar esse valor aqui. Né? Lembrando que aqui é uma diferença, né? E aqui é uma soma. Então, aqui o expoente vai ser negativo em cima e o expoente embaixo vai ser positivo. E aí eu posso simplificar ρ com ρ e sobra esse valor aqui, né? Para o B, o coeficiente B, em termos de coordenadas polares. B, então, vai ser igual a A elevado a menos 2Iθ. E o C? O C da mesma forma. Tá? O C da mesma forma vai acontecer para ele. Então, vai acontecer isso aqui. Ó. C vai ser igual a 1 mais 2E. 1 mais E elevado a menos 2Iθ. Certo? E aí eu coloquei para lembrar aqui que o ângulo aqui, o ângulo θ, é tangente a menos 1 de B sobre A. Né? Como B é K e A é K1,
eu posso reescrever esse ângulo em termos das energias, tá? Então vai ficar dessa forma. Bom, então eu pego os coeficientes e escrevo nas funções de ondas, né, novamente. Aí eu encontro uma função de onda E1, o de E1 aqui, vou colocar aqui, vou reescrever aqui. O de E1, né? O de E1 aqui vai depender desse valor aqui agora. Vai ser 2 vezes E a menos I θ, cosseno de θ mais K1x. Isso para a região x menor que 0. Para a região E2x, temos isso aqui, a equação escrita em termos das coordenadas polares, né? A função de onda, a solução da equação de Schrödinger. Tá? Então, é isso. Nós temos o de E1 e o de E2, nós vamos achar agora as probabilidades, né? Poderíamos usar, né, a densidade corrente também, para fazer aquele procedimento lá todinho. Né? Mas, como a gente já sabe a equação do coeficiente de reflexão, né, nós podemos simplesmente substituir. Lembrando que B aqui, nesse caso, B seria A elevado a menos 2i θ, né? E aí nós temos o módulo quadrado de A sobre o módulo quadrado de B sobre o módulo quadrado de A. E aí, se eu substituir, eu sei que o módulo quadrado é o complexo conjugado, né, de B e o complexo conjugado de A. Substituindo, nós podemos dividir, né, tudinho. E aí nós percebemos que a reflexão, para esse caso aí, está coerente com o que é previsto pela mecânica clássica, né? A reflexão, ela é total, né? É igual a 1. Ela tem que ser total. Só que aí eu pego e verifico. Para uma região, né? Deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui que é previsto classicamente. Mas aí eu coloco a seguinte pergunta, né? Mas o que explica uma pequena probabilidade de transmissão, né, da partícula para a região 2, sendo que esse resultado aqui de reflexão ela é total, né? O que explica isso? Então, para melhor entendimento, a gente utiliza a densidade de corrente, primeiramente. Então, usando a densidade de corrente na região 1, né, nós vamos obter que essa densidade de corrente na região 1 vai ser igual a 0. Né, porque aí nós temos os termos que vão ser iguais, né? Lembrando que as derivadas aqui em relação a x, deixa eu ver aqui, ou seja, J vai ser uma constante, né? Então a derivada de J em relação a x vai ser igual a 0, e aí eu posso dizer que, como J é constante, tem uma igualdade aqui, tá? Então, se J de x, se J1 é igual a J2, a densidade de corrente na região 2 vai ser também igual a 0. Então, esse aqui vai ser um exercício que eu vou pedir para vocês fazerem, né? Que é mostrar que essa densidade de corrente na região 2 também é igual a 0. Tá? Então, esse é um exercício aqui. Tá, mas respondendo aquela pergunta lá, eu coloquei isso aqui, ó. É importante lembrar que, classicamente, a probabilidade de uma partícula de penetrar na região 2 é nula, né? Então, classicamente, a reflexão lá é total, né? A reflexão lá é igual a 1. Né? Nós obtivemos aquele valor. Né? Enquanto que, quanticamente, existe uma pequena probabilidade da partícula penetrar a região x maior que 2. Né? Então, existe, mesmo tendo uma reflexão total ali, né, existe uma pequena probabilidade de transmissão da partícula. Né? Mas o que acontece? Quando a partícula ela penetra a região 2, x maior que 0, né, o tempo de permanência dela lá é muito curto. Então, em relação ao tempo que se leva para medir, né, a posição da partícula ali. Então, a explicação quântica para isso é justamente esse tempo de permanência. A partícula ela tem uma certa probabilidade, né, uma probabilidade pequena de transmissão, né, e essa probabilidade tem um tempo de permanência muito curto. Né? Então, classicamente, é proibido, né? Não é aceitável que uma partícula, para uma energia da partícula menor do que a barreira, né, a partícula não sofra uma transmissão, né, não seja transmitida. Né?
Mas quanticamente temos essa probabilidade, né? E essa probabilidade tem um tempo bem da partícula, o tempo de permanência da partícula bem pequeno em relação ao tempo que se leva para medir, né? Então, basicamente é isso aí, professor. Eu vou fazer, na verdade, eu tenho esses dois exercícios, esse exercício aqui, né? Mais aquele lá que o senhor pediu para os alunos, que o senhor me deu essa dica para os alunos fazerem, que é abrir, né, determinar fazer aquele cálculo, né, que eu já tinha feito, né, para a região 1. Tá? Alguma dúvida? Acabou sua aula? Sim. Tá. Vamos ver se os alunos ficaram com dúvida aí. Ah, com certeza, né? Bom. Emerson fez pergunta. Se o tempo de permanência é curto, então a partícula penetra, mas depois volta para a região x menor que zero. Exatamente. Exatamente. Então, a tendência da partícula é sempre ser refletida, né? Então, de acordo com essa equação aqui, ó, a reflexão total, mesmo a partícula sendo transmitida ali, como o tempo dela é muito curto, né? Então, significa dizer que a tendência dela é voltar no sentido decrescente de x, para a região x menor que zero. Mas, Silvio, deixa eu te perguntar, beleza? Associando o que você tinha falado antes, como que ela vai voltar se para x maior que zero não tem um potencial que faça ela refletir de volta para a região x menor que zero? Boa pergunta. Então é o seguinte, vamos lá. Primeiramente, o que eu posso fazer aqui? Botar um potencial aqui, vou ver se vou tentar explicar. Silvio, qual é a solução na região para x maior que zero? Então, na região para x maior que zero, a solução... Qual é a solução? Ela decresce exponencialmente. Isso. Significa... Então, eu ia explicar isso aí mesmo, colocar aqui um potencial, né, onde a onda ela vai incidir aqui, ó, e aí, quando ela atravessa a barreira, ela decresce exponencialmente aqui, né? Então, a solução, professor, no caso aqui, eu vou colocar a equação geral aqui, CE de menos K, né, de E de I. Na verdade, é KX. Tá? Então, nós temos uma equação que decresce exponencialmente. Então, a probabilidade, na verdade... Você pode dizer com relação ao valor de K, ele é positivo, ele é complexo, ele é real? Que tipo de valor? O valor ele é positivo, ele é real. Positivo e real, o que significa dizer que essa é uma função, como tem um sinal negativo na exponencial, é uma função que decresce Isso. à medida que x cresce, né? Isso, exatamente. Quer dizer, se x vai para um valor muito grande, essa função vai para... Para zero. Ou para 1. Para zero. Para zero, exatamente. Ela não é refletida, ela vai a zero. Ela penetra na barreira, mas ela vai para zero. Entendi. Essa é a explicação mais coerente mesmo. Então, ela tende a zero, né? Quando o x é muito grande. Quando aumenta o x aqui, né? À medida que o x vai crescendo, né? Essa partícula vai caindo, tendendo ao valor mínimo, que é zero. Tá? Na prática, o que acontece? Essa função ela vai se espremendo aí na barreira, né? Parte dela penetra e morre, e a maior parte dela é refletida. Então, a verdade, o que acontece é essa barreira aqui, né? Essa transmissão, esse confinamento perto da barreira, na região da barreira, né, pessoal? Mostra a solução aí na região para x menor que zero. Qual que é a solução da função? Mas se parte penetra, então a reflexão não deveria ser total. Não é reflexão total. Reflexão total é no limite clássico. No limite clássico, exatamente. Então, A e a menos, na verdade, aí, IK1x mais B e menos IK1x. Tá aí, professor. Então, esse primeiro termo da função de onda aí do lado esquerdo representa o quê? Onda incidente. Essa aqui, né? Exatamente, onda incidente. E o segundo é onda refletida. Exatamente. Então, ó, notem que é uma função complexa, né? Então, significa que você tem oscilação aí. Enquanto que na região maior que zero, você não tem oscilação, você tem um decaimento exponencial. Verdade. Né? Bom, então, só pela solução da equação, dá para se ter uma análise qualitativa, né, do que vai acontecer com esse problema.
Então, a onda ela se espreme aí na medida que vai incidindo, né? E parte dela penetra e tem um decaimento exponencial, e outra parte ela é refletida e tem uma propagação para a esquerda. Isso aí. Essa é uma pergunta interessante, Daniel. O que vai acontecer com o valor esperado da medida da posição, né? Então, o valor esperado sempre vai ficar ali no pico, né? Onde está mais alto. O problema é que você tem uma partícula livre no lado esquerdo, né? Sim, mas pelo que eu entendo, se tem um pico ali que vai ser o valor esperado. Esse é o valor máximo, né? Em torno do pico. Na verdade, como é que você pode descrever essa função? Essa função, embora o Silvio aí ele representou no espaço real, né, no espaço K das posições, né? Uhum. Uma partícula livre, ela é melhor representada por meio de uma transformada de Fourier dessa função. Ou seja, você expressa essa função com a transformada de Fourier no espaço do momento, né? Em termos de K, em termos do momento. Ou seja, você vai ter aí um pacote de onda, né? E aí você vai poder expressar melhor e fazer as medidas dos valores esperados de forma melhor no espaço do momento, não no espaço das posições. Mas, vocês vão ter que ver esses detalhes, né, do que acontece com a função de onda aí, resolvendo em detalhes aí, como o Silvio resolveu, para quando a energia é maior do que a barreira de potencial, né? Quando a partícula tem energia maior que o potencial, se você pensa classicamente, a partícula não tem nada que impeça o movimento dela. Mas o que o Silvio mostrou? Que mesmo a energia sendo maior do que o potencial, a partícula ela sente a singularidade no potencial e parte da função de onda ela é refletida, volta, porque é impensável do ponto de vista clássico, e parte dela é refletida. Agora, se ela vem e bate nessa barreira, do ponto de vista clássico, o que o Silvio mostrou, né, é que a probabilidade de reflexão tem que ser 100%. Mas quando vocês resolvem aí todos os detalhes da conta, vocês vão ver que a probabilidade da partícula penetrar nessa barreira é diferente de zero. Mas o que acontece com a parte que penetra na barreira? A solução está dizendo aí que ela tem um decaimento exponencial. E aí você vai ver na solução aí o que vai acontecer com essa parte da onda que penetra, né, que tunela aí para dentro da barreira. E o que acontece com a função de onda que volta, né, que é refletida aí nessa potencial. Beleza. O Daniel falou mais uma coisa, professor. O centro de massa. Fala aí, Daniel. Não, é porque assim, tá, mas o centro do pacote de onda não vai estar bem no pico dessa curvinha aí? Isso é uma distribuição, né, Daniel, em termos de ΔK. Lembra quando eu falei ΔK? Quando eu falei dos pacotes de onda? Acho que sim. Tá. Mas o centro vai estar em torno desse pico. Em torno desse pico onde é a maior probabilidade, né, da partícula ser encontrada. As descrições aqui são em termos de probabilísticos, né? Sim. Dúvidas? Já são 11h34, né, professor? A aula é minha, aí é com o Silvio, viu? Até que horas? Não vem me cobrar, não, Daniel. Não vou pagar cerveja pra você, não. Professor, professor, eu só tô com uma curiosidade que o MC Pose, esse da foto aqui é o Daniel, né? O MC Pose estava fazendo física, eu não sabia, não. Daniel é fã do MC Pose. É porque, Silvio, o Daniel ele falou o seguinte: cada minuto que minha aula passa do tempo regulamentar, tem que pagar cerveja para ele. Ele impôs uma condição ali, de. Rapaz. Só que cada aula que ele falta, ele tem que pagar 2. Ele já está devendo mais 5. Tá certo. Então, beleza, professor. Acho que esse foi o que eu tinha para passar hoje, né?
E aí